Eu quero saudar todos os amados ouvintes com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João Bedak e nós somos da Igreja Batista Chamas do Sinai. Nós temos uma igreja localizada aqui no Jardim do Vale 1, na Avenida José Pereira da Cruz, 697. Os nossos cultos são realizados às terças-feiras, que são escola bíblica, às quintas-feiras e aos domingos, das 19h30 às 21h. E nós convidamos vocês para estar conhecendo o nosso ministério, a nossa igreja, tá bom? Sejam todos bem-vindos. E se você precisar de uma visita de um pastor na sua casa, para estar ungindo a sua vida e em nome de Jesus pedindo que o poder de Deus opere na sua família, na sua casa, na sua vida, pode nos convidar que nós estamos à disposição, tá bom? Pastor João Bedak da Igreja Batista Chamas do Sinai. Nós vamos estar ouvindo agora uma porção da Palavra de Deus e eu gostaria que você abrisse comigo agora no livro de Lucas. Lucas capítulo 15, verso 11. Nós vamos estar falando sobre a parábola do filho pródigo. Tá? Está escrito no verso 11 do capítulo 15 de Lucas. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, foi para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo. Ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei um bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amados ouvintes da palavra de Deus, esta mensagem é para você
que abandonou Deus, que abandonou a igreja, que tomou uma decisão errada de querer viver sem a graça divina, sem a direção divina, sem uma orientação do Espírito Santo. Eu quero que você fique até o fim dessa mensagem. E essa mensagem também, ela é para você que está pensando em sair da igreja. Você que não está suportando mais a perseguição, as aflições, o que está acontecendo na sua vida, e dentro de você, você está recebendo proposta, você está sendo orientado a afastar-se da igreja. De repente você está até ouvindo vozes dizendo: não adianta mais ficar na igreja, já faz tanto tempo que eu estou, as coisas do mundo, as coisas não acontecem. Você está recebendo uma direção dentro de você para você sair da igreja e viver independente de Deus. E essa mensagem também serve para você que está firme na igreja, que está investindo na vida espiritual, que leva a sério. Não desista de ser fiel, não desista de ser leal a Deus, não desista de investir na vida espiritual sua. Então, essa mensagem, ela alcança essas classes de pessoas. Você que saiu do caminho do Senhor, presta bem atenção no que você vai ouvir. Você que está pensando em largar o caminho do Senhor, presta bem atenção na mensagem que você vai ouvir. E você que está firme e forte, não desista desse caminho. Você se encontra no melhor caminho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A parábola do filho pródigo. Você sabe o que significa filho pródigo? Filho desperdiçador. Aquele que dissipa seus bens, que gasta mais do que necessário, gastador, esbanjador, né? Então a Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 15, conta a história de um pai que tinha 2 filhos, né? E um dos filhos toma uma decisão na vida dele. Escuta bem o que eu vou dizer. Você tem o direito de tomar a decisão que você quiser na sua vida. Você foi criado com um livre-arbítrio. Então você pode fazer as suas escolhas. Mas presta bem atenção nas escolhas que você vai fazer. A pior escolha que o homem pode fazer é decidir viver sem Deus. É a pior decisão de uma pessoa. E este filho pródigo, olha só o que está escrito no verso 12. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. De uma hora para outra, o filho chega no pai e ele diz para o pai: Pai, eu não quero mais viver nessa fazenda. Eu não quero mais ser dependente do Senhor. Eu não quero mais viver nesse ambiente. Eu quero viver independente, eu quero tomar as minhas decisões. Eu não preciso mais ser dependente do Senhor. Reparte comigo, me dá aquilo que é de direito, que eu quero tomar novas decisões na minha vida. Cuidado com a decisão que você anda tomando, principalmente se ela confronta os princípios divinos. Se a decisão que você está tomando, ela vai contra a igreja, contra as verdades. Se a decisão que você está tomando, Deus não está contigo nesse negócio. Se você está se afastando de Deus, se afastando da igreja, se você está se afastando dos assuntos celestiais, você não está bem.
você está num caminho totalmente que vai fazer mal para você. Então cuidado como você está decidindo a sua vida. Eu vou ler 3 versículos para você ver que aqueles que se afastam de Deus, eles não vão se dar bem na vida. Não tem como você prosperar de verdade longe de Deus. Não tem como você se dar bem. Se você tem a convicção que você vai se dar bem longe de Deus, longe da igreja e longe dos princípios divinos, você está sendo enganado. Você está sendo manipulado pelo diabo, pelo mal e pelos conselhos malignos. Porque não há prosperidade longe de Deus. Não tem como produzir fruto se não estiver ligado na videira. Não tem como progredir sem a presença do Espírito Santo. Em Jeremias, capítulo 17, verso 13, está escrito: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Está vendo? Todos aqueles que te deixam, que deixa Deus de lado, que tira Deus da vida, que querem viver independente, que toma a decisão que esse jovem tomou, de pegar a parte dos bens dele e sair da presença do Pai. Todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Jeremias 17:13, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Está vendo? Água é vida. Se você sair dessa fonte, você vai secar, você não vai produzir mais, você não vai ter a cobertura divina, você não vai ter um Pai do seu lado, te guiando, te aconselhando, te protegendo e fazendo você prosperar de verdade. Em Isaías capítulo 1, verso 28, mas os transgressores e os pecadores juntamente serão destruídos, e os que deixam o Senhor serão consumidos. Está vendo aqui? Não se afaste da presença do Pai. Não saia de dentro da igreja. Não abandone os princípios que Deus deixou estabelecido para levar os seus filhos no caminho de triunfo. Não abandone Deus, não deixe Deus de lado, não queira seguir o seu próprio caminho, a sua própria mentalidade, a sua própria filosofia. Não cometa essa loucura com você. Em Salmos 73, verso 27 está escrito: pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, desvia de ti. Está vendo? Todos aqueles que se alongam de Cristo, que se aparta do Espírito Santo, que deixa os princípios de lado, que chega no Pai e diz: Pai, dá a parte dos bens que me pertence, e se afasta, esses vão ser destruídos, esses vão perecer, esses vão ser consumidos pelo mal. Entenda, Deus não quer que você se aparte dele, porque ele não tem prazer na destruição dos seus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando uma pessoa se aparta da presença de Deus, quando uma pessoa faz o que esse jovem fez, de sair da presença do Pai, ele fica cego, ele fica surdo,
O entendimento dele é embaraçado. Você sabia que uma ovelha ela só enxerga a 8 metros de distância? Se ela se alonga do seu pastor, do seu servo, ela não consegue mais entender, ela não consegue mais enxergar, ela não consegue mais ouvir a voz do seu pastor, ela fica cega espiritualmente, ela morre espiritualmente, ela se desliga da videira, ela começa a dizer que o certo é errado, que o errado é certo, ela começa a dizer que a luz é trevas e que as trevas é luz, que o doce é amargo, que o amargo é doce. Ela fica confusa, ela fica perdida, o seu interior é abraçado pelas forças do mal. Então, não saia da presença de Deus. Uma pessoa quando abandona Deus, o diabo abraça essa alma, abraça essa vida e leva ela pelo caminho da destruição. Está escrito em 1 Pedro capítulo 5, verso 8: sede sóbrio, está vendo? Consciente, seja consciente disso que eu vou te falar. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Está vendo aqui? O diabo, o adversário, o inimigo da igreja, a Bíblia diz que ele vive ao derredor das almas. E enquanto você está na igreja, como filho de Deus, na posição, servindo ao Pai, a Bíblia diz em Salmos 34, verso 7, o anjo acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Está vendo? Na posição de filho, na posição de servo, de instrumento, na presença do Pai, o anjo do Senhor acampa ao redor. E Satanás e seus demônios estão ao derredor, procurando uma oportunidade para te atacar, para abraçar sua alma, para abraçar seu coração, sua mente e construir o altar dele em você. Então não saia da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estive alguns meses pregando em Ubatuba e eu tive a oportunidade, de estar em uma igreja lá junto com o Vitorino Silva, o cantor Vitorino Silva. E eu ouvi um testemunho que ele deu numa igreja lá em Ubatuba, que ele entrou num restaurante para almoçar e ele viu um pastor conhecido dele tomando cerveja numa mesa. E ele se aproximou daquele pastor, o pastor Vitorino Silva, o cantor, e disse para aquele pastor: você sabe que Deus você está servindo agora? E aquele pastor começou a chorar e disse: eu tenho consciência que eu estou nas mãos do diabo. E ele começou a chorar, e aquela mensagem de sabedoria fez com que ele abandonasse aquela cerveja e voltasse para os caminhos do Senhor. Então, quando uma pessoa ela se afasta de Deus, ela se desliga da videira, ela perde a presença do Espírito Santo, ela se lança voluntariamente para o pecado que antes ela tinha abandonado. A Bíblia diz que os demônios, Satanás, o diabo, o adversário que vive ao derredor, ele se apodera dessas almas. E quando o diabo está em parceria com uma pessoa, essa pessoa ela começa a ser destruída. Você que se afastou da presença de Deus, de repente o diabo, ele conseguiu convencer você que você está bem,
Ele conseguiu convencer você que você consegue viver independente, que você vai prosperar, que você vai se dar bem. Ele está enganando você. Ele está iludindo a sua mente. Não acredite. Sem os princípios estabelecidos por Deus, sem a presença do Pai, sem a presença do Espírito Santo, você está sendo puxado para as trevas, para a destruição. Você está sendo consumido pelo mal. Não se iluda, porque não há uma prosperidade, não há progresso sem a presença do Espírito Santo. Na presença de Deus, vivendo na presença de Deus, nós plantamos coisas boas e nós vamos colher coisas boas, né? Porque o Espírito Santo, ele nos orienta, nos aconselha, ele administra nosso interior. É por isso que o cristão, irmão, ele anda em novidade de vida, ele prospera, ele progride, ele se dá bem. Deus abençoa as obras da sua mão e ele progride em todos os sentidos da vida dele. Mas quando você larga Deus, que o diabo ele passa a se apoderar da sua vida, você começa uma nova plantação, uma plantação negativa. Você começa a agir sem os princípios. Você começa a seguir as orientações do diabo. Você começa a se enroscar em situações difíceis. Em Gálatas, capítulo 6, verso 7, está escrito assim: não vos enganeis, Deus não se deixe escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Está vendo? Junto com o Pai, a semente que você recebe, a plantação que você pratica, vai fazer você colher coisa boa. Mas longe do Pai, longe de Deus, em unidade com os espíritos das trevas, você vai plantar só semente ruim. E a colheita que virá sobre você são colheitas amargas, colheitas sofridas, colheitas de dores, de angústia, de perda, de derrota. Deixa eu falar uma coisa séria. Eu trabalhei 18 anos diretamente com dependentes químicos. E nesses 18 anos, eu visitei muitos andarilhos de rua. Só em 2016, eu tirei mais de 12 andarilhos da rua e levei para a fazenda, para a clínica onde eu trabalhava. Então eu me envolvi muito no meio dos dependentes químicos. E nesse trabalho, sabe o que eu vi? Sabe o que eu entendi? Sabe o que eu percebi? 80% dos andarilhos de rua. Escuta! 80% dos andarilhos de rua, ex-pastores, ex-presbíteros, ex-diáconos, ex-obreiros, homens que pregavam, homens que ensinavam, homens que tinham família, homens que tinham vida financeira estabelecida, homens que viviam em altares e era instrumento de Deus, era servo de Deus e fazia a obra de Deus. Mas de uma hora para outra, devido a alguma frustração, ou devido a alguma traição, ou algum fato que aconteceu, eles se aborreceram, e eles tomaram a decisão de sair da presença do Pai, de sair debaixo da cobertura divina. 80% dos andarilhos de rua são ex-crentes, ex-cristãos, foram abatidos, perderam família, perderam posição, perderam caráter, perderam personalidade, estão agora lá como borocochôs, no fundo do poço, na sarjeta, lado a lado com o diabo da miséria, lado a lado com a destruição, sendo consumido dia após dia. E tem mais, um alerta para você que se afastou do caminho do Senhor.
um alerta para você que está dentro da igreja, mas está recebendo uma orientação para sair de dentro da igreja. Quando uma pessoa abandona Deus, ela vai descer e ela vai caminhar por um caminho de sofrimento e destruição. Muitos, até na hora do sofrimento, nós vamos ver aqui a parábola do filho pródigo, muitos até conseguem voltar, mas não tem garantia de volta. Muitos abandonaram Deus, se sujaram novamente, se enroscaram no pecado e morreram na prática do pecado, morreram sobre a ira de Deus e hoje estão lá embaixo, em um lugar horrível, preparado para todos aqueles que desprezam o sacrifício de Cristo Jesus e o plano da salvação. Então a gente vê aqui, que o filho mais novo disse ao pai: dai-me a parte dos bens que me pertencem, e ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. Está vendo? No momento que ele saiu da presença do Pai, da presença de Deus, ele começou a descer, ele começou a ser consumido, ele começou a ser destruído, e ele gastou todo o seu dinheiro, ele ficou na miséria, todas as portas se fecharam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz, irmãos, no verso 14, olha só agora, o homem que abandonou Deus no fundo do poço, na sarjeta, passando fome, sem emprego, com as portas fechadas, a família fechou a porta de repente para você, tá? A família fechou a porta, você não consegue emprego, não consegue mais voltar para a igreja, a situação financeira se complicou, todas as áreas da sua vida estão em falência. Sabe por quê? Porque você abandonou Deus, você abandonou os princípios, você saiu de perto do Pai, você se desligou da videira, você fez aliança agora com os seres das trevas, e como eles são seres derrotados, todos que fizerem aliança com eles, compactuarem com eles, também andarão em miséria e desgraça. No verso 14, e havendo ele gastado tudo, está vendo aqui, ele gastou tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Está vendo como é que o homem sofre sem Deus? Como é que ele desce? Agora ele gastou tudo, perdeu tudo, está passando necessidade. No verso 15, e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comia, e ninguém lhes dava nada. Está vendo aqui? Escuta uma coisa que eu vou dizer. Esse emprego de cuidar de porcos naquela época, tá, era considerado um dos empregos mais degradantes, não somente pelos judeus, mas também pelas outras nações. Tá? Então era considerado um dos empregos mais degradantes, de nível mais baixo, não só pelos judeus, mas também pelas outras nações. Entre os egípcios, por exemplo,
Os cuidadores de porcos eram completamente isolados da sociedade. Está vendo aqui como é que ele desceu? Eles não podiam adorar os deuses. Está vendo quem cuidava de porco? Eles eram afastados da sociedade. Eles não podiam adorar os deuses egípcios. Eles viviam à margem da sociedade. Eles não podiam adorar os deuses, ou mesmo se casar nas camadas mais pobres da sociedade. Está vendo o emprego como é que era degradante, irmão? Como é que ele desceu ao nível mais baixo de miséria, de necessidade, irmãos? Jesus usou esse fato para mostrar a miséria de uma vida dissoluta que trouxe ao filho pródigo. Então Jesus usa essa parábola para mostrar como que o homem ele desce, como que ele entra numa plataforma de sofrimento, como que todas as portas fecham, porque ele está do lado daqueles seres derrotados e ele também passa a ser derrotado. Isto ilustra a depravação e a miséria dos pecadores em suas concupiscências e pecado, tá? Então agora o filho pródigo ele está no fundo do poço. Todas as portas se fecharam. O único emprego que ele arrumou é o de nível mais baixo daquela época, tá? E ele desejava, irmão, olha só, ele desejava comer a comida que os porcos comiam, tá? Tá escrito aqui, ó, no verso 16: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E olha aqui, e ninguém lhes dava nada. Fechou todas as portas, ninguém lhes dava nada. Ele estava lá agora no meio dos porcos e com fome, porque ele desejava comer a comida que os porcos comiam, né? Olha só, inclinado, tentado e desejoso de comer a lavagem dos porcos. Isso dá a entender que ele foi forçado a ser um escravo e foi enviado ao campo sem comida, tá? Então dá a entender que além de posição de escravo daqueles patrões lá, tá? Ele foi enviado ao campo sem comida, porque ele olhava os porcos comendo e ele sentia vontade de comer. A comida dos porcos era vagens. As vagens secas era mais bem digerida pelos porcos do que pelos homens, implicando escravidão e que ele seria açoitado se roubasse a comida dos porcos, como os escravos das plantações de cana de açúcar, que açúcar se comesse. Tá vendo? Então a gente entende, irmãos, que sem Deus o homem chega na calamidade. Sem Deus é sofrimento. Sem Deus, sem o Espírito Santo, longe de Jesus, é sofrimento, é angústia. Sem a presença de Deus não dá para suportar. É loucura querer viver sem Deus. A Bíblia diz no verso 16: e ele desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. Então ele chegou no fundo do poço. Mas naquele momento, irmãos, ele começou a avaliar sua vida, tá? É o que nós vamos dizer agora. Há uma saída para você? Sim. A cura para a sua doença? Claro. Tem como sair desse fundo de poço? Tem. Tem como saltar dessa sarjeta? Tem. Tem como recuperar o que você perdeu? Tem. Tem como dar passos diferentes, sair dessa situação de calamidade? Claro que tem. O primeiro passo, sabe qual é? O arrependimento. Você precisa se arrepender
da decisão que você tomou. Você precisa avaliar que o caminho, a decisão, a trajetória que você traçou pelas suas próprias mãos foi errada, tá? A primeira coisa que você tem que entender, que você saiu da presença de Deus por decisão sua. Não jogue a culpa no pastor, não jogue a culpa na igreja, não jogue a culpa no ministério, não jogue a culpa na sua esposa, ou no seu marido, ou nos seus filhos, ou no seu vizinho. Não, assuma essa responsabilidade individual. Foi você que não construiu uma vida na rocha. Foi você que abandonou os princípios. Foi você que decidiu se afastar. No caso do filho pródigo, ele chegou no pai e disse: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertencem. E a Bíblia diz, irmão, que ele se afastou por decisão própria. Você que desviou do caminho do Senhor, assuma a responsabilidade sua, individual sua. Foi você que se afastou do caminho do Senhor. E tome a decisão que esse filho pródigo tomou. Olha o que acontece quando há arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Arrependimento significa tristeza por um ato cometido no passado, tá vendo? Aquela tristeza profunda. Meu Deus, eu errei. Olha a decisão que eu tomei. Olha o caminho que eu trilhei. Meu Deus, eu não podia ter feito isso. Olha o que eu fiz. Então o arrependimento, irmãos, é uma tristeza profunda por um ato cometido no passado. Tá? Você está arrependido do que você fez? Você está arrependido da decisão que você tomou? Então, se você está arrependido, irmão, da decisão de ter saído da igreja, volte. Faz o que esse homem fez. Em Atos, capítulo 3, verso 19, está escrito assim: arrependam-se e voltem para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Está vendo? Arrependa-se e volte-se para Deus. Em Lucas capítulo 15, verso 10, e digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Está vendo? Se você se arrependeu, está arrependido, então vem a alegria nos anjos de Deus, a alegria no coração do Pai, a alegria numa liderança que segue os princípios divinos e que tem amor pelas almas. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos capítulo 1, verso 15. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Então, o passo certo é o arrependimento. Olha só, o filho pródigo no verso 17. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Está vendo aqui? A primeira coisa que aconteceu com ele foi lembranças e consciência da perda. Tá? Ele começou a lembrar: meu Deus, olha quanta abundância tem os empregados de meu pai. Lá tem pão, lá tem fartura, lá tem tudo do bom e do melhor. E olha eu aqui. Ele começou a lembrar da igreja da onde ele saiu. Ele começou a lembrar dos hinos da harpa, das pregações, das orientações divinas. Ele começou a lembrar daquilo que ele tinha abandonado por conta própria. Lembranças e consciências da perda.
E depois de lembrar de onde ele saiu e a situação que ele se encontrava, ele diz assim, porque o arrependimento, irmão, é acompanhado de decisão. Eu estou arrependido, eu vou tomar uma decisão para reparar esse dano que eu sofri, que eu cometi. E no verso 18 ele diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Está vendo aqui? Ele se arrependeu, ele começou a lembrar da igreja, e agora ele toma a decisão. Esse é o caminho. Você está sendo orientado. Se arrependa. Lembre-se, aqui na casa do Pai há fartura, na casa do Pai há abundância, na casa do Pai há progresso, há prosperidade, na casa do Pai há pão, há fartura. E ele toma a decisão: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Está vendo aqui, o segredo? Não chega na igreja dizendo para o pastor: pastor, eu saí daqui por causa do presbítero, eu saí daqui por causa da irmã, eu saí daqui por causa do meu filho, por causa do vizinho. Não jogue a culpa da sua derrota, do seu fracasso, da sua decisão errada nas vidas dos outros. Não! O caminho é esse. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Tá? Essa era a confissão que ele ia fazer. Pequei contra o Pai, pequei contra ti, eu falhei, eu tomei a decisão errada, eu me apartei dos princípios, eu abandonei Deus, eu abandonei meu Pai. Venha com a verdade, assuma esta responsabilidade individual. Ela é sua, não jogue a culpa em ninguém, assuma essa responsabilidade. Ele diz assim no 19: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Então, lembranças de consciência das perdas, decisões para reparar o erro cometido, não jogar a culpa nos outros, e seja humilde. Não venha querendo tapete vermelho, não volte querendo posição de altar, não venha querendo ser elogiado pela igreja. Não, volte humildemente, quebrantado, contrito, volta, mas volta sem exigir nada. Não venha querendo tapete vermelho, não venha querendo posição. Não é esse o caminho. O que significa humildade? Submeter-se, sujeitar-se, simples, aceitar Deus como é. Venha para a casa do Senhor. Após ele pensar em retornar para a casa do Pai, no verso 20 ele diz assim: e levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o deixou. Está vendo aqui? Uma coisa eu quero garantir para você: se você tomar a decisão hoje de voltar para o caminho do Senhor, se você tomar a decisão hoje de retornar para a igreja, você vai ser muito bem recebido pelo Pai. Você vai ser muito bem recebido pelos anjos celestiais que ajudam a cuidar da igreja. Você vai ser muito bem recebido pela liderança que vai assumir a responsabilidade de cuidar de você. Pode ter certeza disso. Se uma igreja é guiada por Deus, haverá alegria no seu retorno. Nós estamos esperando vocês voltarem
para poder investir novamente, para ver vocês agora no caminho correto, no caminho do progresso, no caminho do triunfo, pertinho do Pai. Porque nós desejamos que as pessoas sejam amadas por Cristo. Nós desejamos que as pessoas sejam recuperadas. A igreja de Cristo, ela tem uma função poderosa na terra, que é amar e resgatar as almas dos homens perdidos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O retorno e boas-vindas. Louvado seja o nome do Senhor. No verso 21, o filho disse ao pai: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Está vendo aqui? Quebrantado, humilde, arrependido, querendo retornar para os braços do Pai, não pedindo posição. Pode me tratar da maneira que o Senhor quiser, contanto que eu seja recebido novamente. 10 atos do Pai. Ele viu o filho a uma grande distância. Você sabe por quê? Porque desde o dia que você saiu da presença do Pai, o Pai nunca deixou de olhar para você. Ele sabe do que você está passando. Ele sabe do sofrimento e da angústia. Ele sabe da miséria que você se encontra. Ele está vendo como a sua alma está vazia, como você está frustrado, como você está arrebentado, decepcionado com tudo. Ele está vendo, ele conhece você, ele sabe aonde você está, ele sabe a sua dor. E ele não tem prazer nem na morte de um perverso, ele não tem prazer. Então, o Pai está de olho em você, só esperando o seu retorno, só esperando a sua vinda, para abraçar a sua pessoa. Segunda coisa que acontece: e teve compaixão dele. Compaixão, misericórdia, é um sentimento profundo, um desejo ardente de tirar uma pessoa de uma situação de calamidade. E essa compaixão, essa misericórdia, ela arde no caráter de Deus. Ela existe na pessoa do Espírito Santo. Ela existe no coração de Cristo. O que mais Cristo quer é abraçar você novamente, é receber você de volta para a casa dele. A Bíblia diz que o pai correu ao encontro e o recebeu em casa, pulou em seu pescoço e o beijou, ouviu a sua confissão e perdoou. Em 1 João capítulo 1, verso 9: se confessares os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Está vendo? Ele ouviu a confissão do filho e perdoou. No verso 22, olha a atitude do Pai. Olha o que Deus quer fazer com você. Olha o que Deus quer realizar em tua vida. Não importa o que você fez lá fora, longe do Pai. Não importa se você caiu na prostituição. Não importa se você virou homossexual ou lésbica. Não importa se você está nas drogas, no crack, na cocaína. Não importa se você virou bruxo, satanista, macumbeiro. Não importa se você virou traficante. Não importa o que aconteceu lá. O que importa é o arrependimento, é o retorno para a casa do Pai. O Pai não vai ficar acusando o seu passado. Quem acusa o passado é o diabo. Se você se arrepender do pecado que você está cometendo,
Se você se arrepender dessas práticas e vir para o Pai arrependido, confessar o seu erro, Ele vai ouvir a sua confissão e vai perdoar o seu pecado. Não importa o que você fez lá fora, volte, venha novamente para os braços do Pai. Não aceite viver nessa miséria, não aceite viver nos laços do diabo, na corrupção do mundo. O diabo não merece a sua alma. Sai daí, sai desse lugar que você se encontra e vem, faça como o filho pródigo, volte logo antes que a morte abrace a sua alma. No verso 22, mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa e vestido, põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés, trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Louvado seja Deus. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Está vendo? O pai ouviu a confissão dele e perdoou. Colocou a melhor roupa nele, colocou o anel em suas mãos, renovou a aliança, aceitou ele como filho, tendo direito a todas as promessas do Pai. Colocou sandália em seus pés, fez uma grande festa e houve muita alegria. Sabe por quê? Porque ele estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado novamente. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A alegria no céu e no coração de Deus por um pecador que se arrepende de seus pecados. Ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, da condenação eterna para a vida eterna agora junto com Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Em Ezequiel capítulo 33, verso 11 está escrito: disse-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque morrereis, ó casa de Israel. Está vendo? Deus não tem prazer na morte de um traficante, de um bandido, de um assassino. Deus não tem prazer na morte de um bruxo. Ele não tem prazer na morte de um satanista, de um drogado, de um alcoólatra, de uma prostituta. Não! Ele não tem prazer. Esta mensagem está sendo para convidar você a retornar. Não importa o tipo de pecado que você está praticando, não importa a corrupção que você se encontra, mediante ao arrependimento e a confissão, há perdão pelos seus pecados. Jeremias capítulo 51, verso 5: pois Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus, o Senhor dos exércitos, ainda que a terra deles esteja cheia de culpas contra o Santo de Israel. Está vendo? Ainda que você esteja impregnado do pecado, da corrupção, cheio de aliança com Satanás, Deus não abandonou você. Mediante ao arrependimento, a confissão do pecado, há perdão e há uma saída para você. Em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14 e 15: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Agora estão abertos meus olhos e atento os meus ouvidos à oração que se fizer nesse local. Então essa mensagem é para você que se afastou da presença de Deus. É para você que está pensando em se afastar da presença de Deus. E você que está firme e forte, não saia da presença de Deus. Que Deus possa usar esse vídeo, essa mensagem, essas palavras para despertar os corações que estão em trevas, para despertar os desagrejados, os desviados, aqueles que se afastaram. E você que está ouvindo esse vídeo, ajude no plano de evangelização. Envie para os seus amigos, envie para quantas pessoas você puder. É o plano de evangelização, é o reino de Deus em crescimento na terra. E que toda a glória e toda a honra seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e que Deus abençoe poderosamente a todos. Se inscreva no canal para poder estar recebendo novos vídeos para edificação da sua vida espiritual. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.